A capa caiu. O povo foi uma vez mais traído. O país ficou de boca aberta. E de quem se esperava uma posição exemplar e de solidariedade com o povo, esqueceu-se de quem em si votou, e porque levantar o braço é fácil para encaixar mais algum, todos, absolutamente todos, 220 deputados irão receber quase 23 milhões de kwanzas de subsídio de instalação. Essa verdade vergonhosa está no Diário da República, primeira série, número 118 de 2023. 22 milhões de kwanzas. Um deputado no Parlamento tem poder legislativo, isto é, no Parlamento os deputados decidem se aprovam ou não decretos-lei ou mesmo leis. Os deputados também fazem perguntas ao governo, de caráter geral ou não, de forma a averiguar o seu trabalho. É assim que se representa o povo e se defende o interesse da nação. Qualquer pessoa pode ser eleita para deputado, desde que seja incluída numa lista apresentada por um partido ou coligação de partidos e reúna um número mínimo de votos. Quanto mais votos tiver o partido ou coligação, maior número de deputados pode eleger para o Parlamento. 22 milhões de kwanzas. O salário mínimo daquele que ontem votou para que cada um dos 220 deputados estivessem hoje na Assembleia Nacional é de 32 mil kwanzas. E com o subsídio de instalação de um só deputado, podem ser pagos quase 800 salários mínimos. Apesar de ser importante e necessário que os deputados angolanos tenham condições para trabalhar, o tempo, o contexto e a condição econômica nacional exigem de cada cidadão o máximo de contenção nas despesas. Mas nem isso demoveu os deputados para a hipérbole da resolução aprovada por todo o Parlamento. Eles pensaram apenas na sua barriga. Pensaram apenas nas vantagens do cargo para se servir. Não tiveram pena daquele pai que não tem transporte público para levar o seu filho à escola. Não pensaram naquela mulher funcionária pública que ganha 32 mil kwanzas, cujo filho senta num banco de lata, nem nas milhares de crianças que estudam debaixo de uma árvore. Essa é a realidade nua que dói saber, por isso a TPA não fala. Aliás, também não tem moral para falar, afinal, recebe mais dinheiro do que muitas empresas públicas juntas que, se geridas com cabeça, sentido patriótico e amor, gerariam milhares de postos de trabalhos diretos e, se calhar, milhões indiretos. E o CFB é um desses casos. De certo, muitos jovens não estariam hoje na delinquência, nem muitas jovens na via vendendo o corpo. 22 milhões de kwanzas. Ao terem aprovado de forma unânime o subsídio de instalação de 22 milhões 667 mil 625 kwanzas, foi uma ofensa, um insulto ao bom senso do povo. Foi o cuspir do escrúpulo que alguém no desempenho de uma função pública deve possuir. Mas há mais. A Resolução 1423, irmã da 13 do azar, fixa o subsídio de fim de mandato por deputado no valor de 24 milhões 501 mil 184 kwanzas, o suficiente para pagar 200 mil salários mínimos. Os deputados angolanos demonstraram uma falta de amor pelo povo, de um povo que sofre por não ter nada e de tudo precisar, porque a ganância foi grande, o egoísmo tremendamente feroz, a corrupção entre nós é atroz, o oportunismo é bandido e, num momento de grande aperto financeiro no país, é o professor, é o enfermeiro, é a empregada de limpeza, é o escrivão. Esses que muitos ganham 32 mil kwanzas, seria para eles que os deputados deviam pensar em gritar, lutar, debater até a exaustão o aumento salarial dessa gente, nem que fosse mais 5 mil kwanzas. O deputado devia dar o exemplo, devia ser o espelho que geraria confiança ao seu eleitorado. Mas é assim, quem a gente muitas vezes confia, também defrauda. Trai-nos a vontade de acreditar no país. Não vou falar do juiz. 22 milhões de kwanzas? Não. Os deputados falharam redondamente.
Já não basta os carros de luxo que aceitaram receber para andar nas estradas buracadas do partido. Não pensaram no hospital de Camacupa, de Balumuca, do Curoca que estão sem medicamentos. Talvez, e perante o último absurdo e contrassenso daquela que seria a reserva moral do baluarte dos poderes do país, para eles, não quero acreditar, que faça pouca diferença se a escola pública não tem biblioteca. Porque os seus filhos estudam em escolas privadas mais caras de Luanda ou em Portugal, e muito provavelmente numa escola pública do Ticelito. O mais velho Jonas não iria tolerar isso. 22 milhões. Se multiplicar os quase 23 milhões de subsídio de instalação que cada um dos deputados irá receber, estamos a falar de perto de 500 milhões de kwanzas num país onde a ministra não sabe como pagar o salário do funcionário público pobre, desgraçado, que recebe mensalmente 32 mil kwanzas. 22 milhões de kwanzas. O presidente não viu, não pensou nisso, ninguém protestou. A UNITA, o MPLA, as coligações, os deputados independentes, todo mundo comete falhas. Às vezes, no exercício de um cargo, são executadas tarefas abusivas e perante o que se sabe como está o país, ainda que uns tentem acreditar na sua própria mentira, quem é humilde e reconhece a vergonha a que se submeteu, sugiro que se revogue a resolução 1323 e 1423. 22 milhões de kwanza! Porque Deus está a ver tudo. Porque ninguém apaga a história. Porque qualquer ato abusivo de poder nunca terá honra nem glória. Por Vítor Gomes.